Olá, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades que foram enviadas na última aula de Geografia. O tema da aula foi Japão e China. Além de corrigir as atividades, eu vou aproveitar para fazer uma breve revisão do assunto com vocês. Então, aqui eu escolhi um mapa para dar introdução à aula, né? Esse mapa ele mostra a China e destaca também o Japão. O Japão é esse pedacinho laranja bem pequenininho aqui, esse gigante em termos de tamanho e extensão territorial, é um país pequeno. Então, vamos à correção das atividades e também à revisão da aula. Então, aqui estamos nós. Nós já completamos 21 aulas remotas. Eu não estou contando aquela que a gente fez de experiência. O tempo está passando muito rápido. Essa pandemia, infelizmente, agora que a gente está vivendo o auge dela em Minas Gerais, né? Então, nós sabemos quando vamos ter aulas presenciais. Eu trabalhei com vocês o Japão e a China de uma forma bem sintetizada. Então, eu vou ler com vocês o resumo ou a ficha técnica que eu mandei na semana passada. Primeiro, eu falei sobre o Japão, país localizado na Ásia Oriental. O Japão é um país insular. O que isso significa? A palavrinha insular, ela remete à ilha, né? Então, ele está localizado no Oceano Pacífico e, na realidade, é formado por 4 ilhas que são conectadas através de trens-bala. Tem cidades densas. O que isso significa? A densidade demográfica é muito alta. Então, assim, é um país pequeno com muitos habitantes. Palácios imperiais, parques nacionais montanhosos e milhares de santuários e templos. Os trens-bala Shinkansen conectam as principais ilhas, que são Kyushu. Eu vou grifando aqui que se vocês quiserem anotar no caderno. Honshu e Hokkaido. Então, olha só. Kyushu, praias subtropicais. Honshu, onde ficam Tóquio, é a sede do Memorial da Bomba Atômica de Hiroshima, lá na Segunda Guerra Mundial, finalzinho, né? Hokkaido, famosa como destino para a prática de esqui. Tóquio é a capital, conhecida por seus arranha-céus e lojas e pela cultura pop. Então, o Japão tem 377.915 quilômetros quadrados de extensão territorial. A moeda é o iene e ele possui uma população de aproximadamente 126 milhões e meio de habitantes. Por que eu uso o termo aproximadamente? Porque a variação populacional ela sofre muitas alterações, né? Então, para vocês terem noção, o nosso país tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos comparados com um continente, né? Quando vocês estão lá no 7º ano, eu explico para vocês que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, olha o tamanho do Japão perto do Brasil. É uma formiguinha. A população deles é imensa. 126 milhões de habitantes. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então isso significa que a densidade demográfica desse país aqui é muito alta, tem pouco espaço para muita gente, ok? Agora nós vamos ao livro didático. Eu vou usar o livro do Plano Nacional do Livro de 2020, mas vocês têm o livro de vocês em casa, se quiserem acompanhar vai ser ótimo. O Japão. Por apresentar um relevo predominantemente montanhoso, as poucas planícies, quase todas litorâneas, são intensamente ocupadas pela população, que se concentra principalmente em grandes centros urbanos do país. As metrópoles conurbadas compõem a grande megalópole que vai de Tóquio a Kobe. O que significa conurbação? Vocês já aprenderam isso comigo também. É a união entre espaços urbanos ou entre 2 cidades, né, 2 ou mais municípios, e à medida que eles vão se unindo, eles vão formando metrópole, megalópole, né, e assim por diante. Então, olha só, no caso, por exemplo, se unisse Barbacena a Alfredo Vasconcelos, nós teríamos uma cidade muito maior. A conurbação, ela acontece espontaneamente, né? As pessoas vão construindo, geralmente em países pobres, essa construção ela é vertical. O que isso significa? Constrói-se muitas casas e de pouca qualidade, né? De
com pouco conforto, pouca estrutura, e quando a gente acorda, uma cidade já se juntou à outra. A partir da década de 1960, com incentivos dos Estados Unidos após a Segunda Guerra, o Japão obteve um intenso crescimento econômico que surpreendeu as economias mundiais, por seu dinamismo industrial e pelo avanço tecnológico, passando a caracterizar os produtos que compunham sua pauta de exportação. Então, a tecnologia é característica do Japão, né? A gente, quando pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa mente é o Japão e agora também a China. A Índia também tem um setor tecnológico bem avançado. O crescimento econômico do país foi inicialmente impulsionado pela parceria privilegiada com a superpotência norte-americana. Superpotência norte-americana, Estados Unidos, que se preocupava com a ascensão do socialismo na Ásia durante os anos de Guerra Fria. Então, a gente aqui volta num assunto muito interessante, Guerra Fria, né? Ela foi do final da Segunda Guerra Mundial até aproximadamente 1991. Foi uma disputa ideológica, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e o medo dos Estados Unidos era que o Japão se tornasse um país socialista. Então, o que ele faz? Ele financia o Japão após derrotá-lo no final da Segunda Guerra Mundial, para que ele, na intenção dos Estados Unidos, se tornasse dependente deles. Mas os japoneses deram a volta por cima e, em vez de se tornarem independentes, se tornaram uma das grandes potências mundiais. Com o passar das décadas, esse crescimento permitiu às empresas japonesas desenvolverem capitais próprios, o que possibilitou a expansão econômica do país sobre seus vizinhos asiáticos de economia menos desenvolvida. Aqui nós temos uma imagem, tá vendo? Uma rua comercial localizada em Tóquio, que é a capital do Japão. Assim, a gente olhando, a poluição visual é muito grande, né, gente? Eu, especialmente, não fico encantada com esse tipo de imagem, mas já tem pessoas que têm a urbanização nas veias. A mão de obra barata e abundante do povo japonês nas décadas após a Segunda Guerra Mundial foi um dos pilares fundamentais da sua força econômica. Então, eles tinham muita mão de obra e a mão de obra era barata. Então, a economia ia bombar por conta disso. Isso permitiu que produtos industriais japoneses mais baratos, mais altamente qualificados e tecnologicamente avançados se espalhassem mundo afora. No entanto, com a qualidade de vida da população japonesa se elevou e a mão de obra se tornou cada vez mais qualificada e valiosa. Os custos da produção no país também se tornaram mais altos. Então, se no início essa mão de obra era barata e abundante, com o passar dos anos, com investimento em educação, com aperfeiçoamento de mão de obra, essa mão de obra foi ficando qualificada e também muito mais cara. E os custos da produção dentro do país vão se tornando mais altos por conta desse aumento no preço da mão de obra. Muitas empresas passaram a investir intensamente em países subdesenvolvidos, principalmente no Sudeste e no Leste Asiático, como a China, a Coreia do Sul e os famosos tigres asiáticos que nós já tivemos oportunidade de ver anteriormente. Nesses países, empresas japonesas, principalmente de alta tecnologia, podiam encontrar as mesmas vantagens de mão de obra e custos de produção que o próprio Japão oferecia na época do impulso inicial do seu desenvolvimento. Por isso, o país desfrutou até meados da década de 90 de uma posição de liderança regional. Então, na verdade, o que acontece? Eles desfrutam, até meados da década de 1990, lá na China, na Coreia do Sul e nos tigres asiáticos, do mesmo fator que eles desfrutaram após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma mão de obra abundante e barata. Porém, a partir do século XXI, o quadro vem apresentando alterações. O país diminuiu o ritmo de crescimento da economia, como podemos observar no gráfico acima. Então, aqui nós vamos ter um gráfico, desculpa, gente. Nós temos esse gráfico aqui e a gente percebe que o crescimento econômico do Japão, ele começa a cair, tá vendo? Aqui em 2010.
Não que ele deixe de crescer, mas ele cresce menos e a diferença é vertiginosa. Sobre esse gráfico que o texto fala para vocês. Uma das razões para a diminuição do ritmo do crescimento econômico japonês, são os elevados gastos orçamentários do governo com a população idosa, como investimentos em aposentadorias. Então, as pessoas vivem muito, aposentam e depois de se aposentar vivem muito também. Então, o que acontece? Eu já expliquei isso para vocês. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou pagando a aposentadoria de quem já cumpriu o tempo dele. A hora que eu aposentar, alguém vai pagar a minha. Só que acontece que a população está vivendo muitos anos. Antigamente, uma pessoa aposentava, daí a 2, 3 anos ela falecia. Hoje não, ela vive muitos anos. Então, o gasto para o governo é dispendioso. Daí a necessidade, por exemplo, da reforma da Previdência aqui no Brasil e em países como a França e outros europeus. O Japão também passou por esse problema. Ele gasta muito, né, com a população idosa, ela tem uma excelente qualidade de vida, e com a aposentadoria dessas pessoas. Além disso, a desaceleração da economia provocou o fechamento de fábricas, além de desfavorecer o desenvolvimento de outros setores, como o comércio e os serviços. Então, se fecha a fábrica, né, é uma bola de neve. A gente está vivendo aí um momento de pandemia. Então, qual que é o problema? Quanto mais tempo a gente ficar em isolamento social, pior para a economia e melhor para a nossa saúde. Então, gente, é uma faca de dois gumes. A verdade é essa. Eu falo que quanto mais a gente se mantém em casa, mais rápido o comércio e a economia voltam a girar. A gente não pode ser insensível e pensar que a vida vale menos que a economia de um país, mas também não pode esquecer que sem dinheiro a gente não sobrevive. Então, o que acontece aqui? Quando eles começam a produzir menos, outros setores da economia são atingidos. Então, no caso, o comércio, que é o setor terciário, e o de serviços também, que é automaticamente afetado. A partir de então, certos problemas sociais antes quase inexistentes no Japão, como o desemprego e o empobrecimento crescente de algumas parcelas da população, têm se intensificado. Bom, falamos um pouquinho do Japão. É uma característica que eu queria falar para vocês do Japão, que aqui no texto do livro não cita, é que o Japão, por ser um país de pequena extensão territorial e muito montanhoso, eles têm que sobreviver dos pequenos espaços que existem lá. Daí o desenvolvimento, né, na parte agrícola. China. Um dos países que nos últimos anos tem atraído maior atenção no cenário econômico e geopolítico internacional. Atualmente, o PIB da China é o segundo maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O intenso crescimento econômico firma-se como o mais dinâmico do mundo, levando a economia chinesa a se tornar a maior exportadora do planeta. Quem de nós que não tenha em casa um produto da China, levante a mão, porque na verdade todos nós temos um produto da China. Com base em um ideal de socialismo com características chinesas, o país desenvolve um sofisticado e eficiente socialismo de mercado. O que isso significa? Eles são um país socialista, mas que comercializam com os demais países do globo, sem problema nenhum. Socialmente falando, né, eles politicamente também eles são socialistas, mas economicamente eles praticam a economia de mercado. Essa fórmula mista, na qual se mescla a estrutura política e socialista com a economia de mercado capitalista, tem lançado o país como uma das maiores potências econômicas e geopolíticas do século XXI. A atual fase de crescimento econômico e industrial chinês teve início com as reformas econômicas que foram efetuadas no país a partir de 1978, sob o comando do líder popular Deng Xiaoping, e impulsionadas pela cultura empreendedora do povo chinês. Afastada da influência da superpotência soviética, que era socialista durante todo o período da Guerra Fria, desde meados da década de 1960, a China não tardou a aproximar-se do mundo capitalista e aí iniciou um processo chamado Processo de Abertura Econômica, baseado no livre mercado. O resultado pode ser visto hoje na distribuição e avanço alcançado pela indústria chinesa, assim como na superexploração
de grande parte da sua mão de obra, por um lado, e da melhoria das condições de vida para alguns, por outro lado. Temos que lembrar aqui, tristemente, né, que além dos produtos chineses no mercado internacional, a gente tem também o corona, né, que surgiu na China e agora já espalhou-se pelo mundo todo. E graças a eles, hoje nós estamos nessa situação de confinamento, né? Então, assim, a China, ela espalha realmente tudo pelo mundo. Aqui nós temos um mapa da Organização Econômica do Território, né? Ainda que o crescimento econômico da China tenha diminuído nos últimos anos, ele se conserva maior que de outras importantes economias do mundo. Observe no mapa a configuração territorial moderna do espaço geográfico da China. Note que se estabeleceram as áreas industriais do país e onde predominam as zonas agrícolas, ou seja, como estão organizadas as atividades econômicas dentro do país. Então, nós temos uma área de difusão industrial. Vendo aqui, ó, vamos seguir a legenda. Centros industriais e zona econômica especial, são as chamadas ZES. O que é isso? Compara-se com a Zona Franca de Manaus, aqui no Brasil, por exemplo. Então, nessas regiões, elas estão abertas para investimentos estrangeiros, as indústrias vão, se instalam, né, e os impostos são menores também. Centro de polos de crescimento regionais, periferia associada ao centro e assim por diante. Então, é como as atividades econômicas estão distribuídas lá dentro. É mais fácil a gente acompanhar essa legenda de letras do que essa aqui. Então, onde tem a letrinha A? Há uma extensa faixa litorânea, economia dinâmica, onde se concentra a maioria das indústrias dos grandes centros urbanos do país, como Pequim e Xangai. Nessa faixa, algumas das cidades mais importantes constituem, desde 1984, zonas econômicas especiais. São áreas abertas para investimentos estrangeiros, onde muitas empresas se instalaram. E é nessa ampla faixa litorânea que se concentra a maior parte das multinacionais, que são empresas que têm filiais pelo mundo todo. Então, é essa parte aqui, ó, elas se instalam bem próximo ao Oceano Pacífico para facilitar o escoamento da mercadoria. Letra B. Um pouco mais para o interior, estende-se uma ampla área de economia fortemente agrícola, onde se localizam somente alguns centros urbanos importantes. O grande contingente rural da população, hoje cerca de 41%, significativamente mais pobre que a população urbana, espalha-se em sua maior parte nesse lugar, onde se produz uma parcela considerável da economia agrária nacional. Então é aqui, ó, essa parte toda aqui. Dedica-se ao setor primário da economia. Então aqui é o setor terciário, são as indústrias, aqui é o primário. Na porção ocidental, estende-se grandes zonas que quase despovoadas, nas quais há poucas cidades, sendo na maioria das vezes pequenos e médios centros espaçados uns dos outros. Nesse território vive grande parte das minorias étnicas do país, esse pedacinho aqui. A letra C, pedacinho não, né? Aqui o pedaço é bem grande. Antes que eu me esqueça, gente, vamos ver então a ficha técnica da China, que eu mandei na atividade para vocês. Então, ele está localizado também lá na Ásia Oriental. É uma nação muito populosa, né? Tanto é que existe lá dentro um controle de natalidade, cuja ampla paisagem abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos e rios, e mais de 14 mil quilômetros de litoral, o que favorece muito o escoamento de mercadorias. A capital, Pequim, combina a arquitetura moderna com os locais históricos, como o complexo de palácios da Cidade Proibida e a Praça da Paz Celestial. Xangai é um centro financeiro global repleto de arranha-céus. A emblemática Muralha da China corta a região norte do país, de leste a oeste. Então, a Muralha da China é o único monumento, né, criado pelo ser humano que é visível a olho nu quando estamos fora da Terra, lá no espaço. A moeda é o renminbi,
Capital, Pequim, uma área de 9.597.000 quilômetros quadrados, maior que o Brasil, uma população bem maior que o Brasil também, 1.393.000.000 de habitantes, presidente Xi Jinping, e o continente onde a China está localizado é a Ásia. Agora nós vamos corrigir as atividades. Olha só, gente, com o sexto ano, sempre que eu vou corrigir, eu vou digitando para eles, mas vocês são meninos maiores, né, já estão mais adaptados à escola, vão ter que se adaptar mais a essas aulas online, então eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou só explicar as respostas para vocês, vocês vão corrigir e vão me dar uma devolutiva. Professora, acertei 2, errei 3, acertei 1, errei 3, não sei. Aí vocês vão mandar para mim a devolutiva da correção da atividade, tá? Não precisa nem mandar foto, não. Só corrija aí no caderno de vocês mesmos para eu poder ter certeza de que vocês estão aprendendo a matéria, mas sejam honestos, por favor. Por que eu estou pedindo para ser honesto? Porque a honestidade não é para mim, é para vocês. Mentir para mim é pior do que mentir para o outro, porque o meu subconsciente sabe que eu estou mentindo, ok? Então vamos lá. Exercício 2. Que fatores contribuíram para o desenvolvimento econômico e tecnológico que o Japão adquiriu após a Segunda Guerra Mundial? Resposta esperada. Não significa que tem que estar igual, não, mas tem que estar relacionada a isso aqui. Entre os principais fatores, podemos destacar a parceria privilegiada com os Estados Unidos, proporcionando um crescimento que permitiu às empresas japonesas desenvolverem capitais próprios, mão de obra abundante, barata e qualificada, possibilitando a fabricação de produtos mais baratos e com alta tecnologia, o que mais tarde seriam exportados para diversos países do mundo. Então, a resposta da 2 está aqui. Se vocês pararem o vídeo, vocês conseguem copiar tranquilamente para corrigir. A número 3. Explique os fatores que contribuíram para o recuo da economia japonesa desenvolvida neste início do século XXI. Recuo é quando ela retrocede, quando ela para de crescer. O que isso provocou, acarretou? Então, vamos à número 3. Resposta aqui, ó, possível também, tá? No início do século XXI, o país apresentou uma recessão econômica em razão da diminuição no ritmo de crescimento da economia, dos elevados gastos orçamentários com aposentadorias. A partir de então, certos problemas sociais antes quase inexistentes no país, como desemprego e empobrecimento crescente de uma parte da população, vêm se intensificando. Agora o exercício 4. De que maneira o Japão foi fundamental para o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos? Então vamos à resposta. Olha onde está a resposta, gente. Em razão da proximidade da economia japonesa, esses países acabaram adotando o modelo de desenvolvimento japonês, atraindo capitais internacionais. O Japão tornou-se também o maior parceiro comercial, investidor externo e financiador dos projetos de desenvolvimento dos tigres econômicos. Então, aqui está a resposta da número 4. Agora, a número 5. Com relação à ASEAN, responda as questões a seguir no caderno. Quais são os países integrantes do bloco? Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura. Gente, desculpa, eu não dei a número 5, eu dei a número 6. Mil perdões. Foi a número 6, tá? Me desculpe. Aponte os principais problemas ambientais que vêm ocorrendo na China em decorrência do seu atual ritmo de crescimento econômico. Resposta: intensa atividade industrial que vem ocasionando poluição dos rios, sua principal matriz energética. O carvão também, muito utilizado em usinas termoelétricas, é altamente poluente. Bom, para não dizer que eu não falei das flores, brincadeira. Para não falar que eu não dei nada na aula de hoje para vocês fazerem, além de corrigir as atividades, prestar atenção no que eu expliquei. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar mais alguma coisa para vocês, além do que vocês já viram. Vocês vão fazer para mim o exercício número 7, que é esse exercício aqui. No livro de vocês, ele vai estar na página 106, ok?
Na próxima, aí vocês vão fazer a atividade, copiar e responder as perguntas e mandar uma foto para mim. Fiquem com Deus, abraço, cuidem-se, muita saudade de vocês.